Ela já havia perdido quase tudo, menos a coragem de se manter de pé. Quando é desrespeitada diante de uma plateia que a vê como descartável, escolhe responder com elegância e alma. Ao dançar, revela sua essência e desconcerta até o coração mais blindado. E naquela troca silenciosa de passos e olhares, nasce uma conexão que nenhum status social pode conter. Esperamos que goste da reviravolta tocante dessa história. O amor irá mostrar a beleza da vida. Se gostar, se inscreva em nosso canal. O sol se punha sobre a baía de Guanabara, enquanto Vitória Almeida ajeitava o uniforme cinza claro e prendia os cachos rebeldes num coque improvisado. Aos 25 anos, já carregava nos ombros a responsabilidade de sustentar a mãe doente e manter as contas em dia no pequeno apartamento em Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro. Naquela noite, trabalharia como garçonete extra num evento de gala da construtora Horizonte, uma das maiores empresas do país, sediada num hotel de luxo em Copacabana. Só mais um dia, só mais um pagamento. Repetia para si mesma como um mantra enquanto esperava o ônibus lotado. Vitória não tinha formação universitária completa. Precisou abandonar o curso de administração no 3º período quando seu pai, seu Augusto, sofreu um aneurisma que o deixou acamado por meses antes de falecer. Desde então, acumulava trabalhos temporários para pagar o tratamento da mãe, Dona Helena, que lutava contra um problema cardíaco grave. O evento daquela noite celebrava os 30 anos da construtora Horizonte, empresa que transformara a paisagem urbana do Rio com arranha-céus imponentes e condomínios de luxo. Todos os funcionários de alto escalão e clientes importantes estariam presentes, inclusive o dono e presidente, Eduardo Tavares, conhecido por sua postura implacável nos negócios e por um temperamento explosivo, que já rendeu manchetes em revistas de negócios. Vitória chegou com 1 hora de antecedência. A gerente de eventos, uma mulher magra de expressão severa, distribuiu ordens com eficiência militar. Você é a nova. Vai ficar no setor leste, servindo os canapés. Não fale a menos que alguém pergunte algo. Sorria sempre. E lembre-se, invisibilidade é a chave. Ninguém quer ver quem serve, só o que é servido. O salão era um espetáculo de ostentação. Lustres de cristal refletiam nas paredes espelhadas, enquanto uma pequena orquestra tocava bossa nova ao fundo. Os homens vestiam ternos impecáveis e as mulheres exibiam joias que custariam anos de salário de Vitória. Ela circulava entre os convidados como uma sombra, conforme instruída, servindo taças de champanhe e observando um mundo ao qual não pertencia. Tudo corria bem até Eduardo Tavares entrar no salão. Alto, de porte imponente, com seus 45 anos muito bem conservados, cabelos grisalhos nas têmporas e um terno que certamente custara mais que todos os móveis da casa de Vitória somados. O empresário caminhava como se o mundo lhe pertencesse, cumprimentando seletivamente os presentes, enquanto uma mulher deslumbrante de vestido vermelho, que Vitória reconheceu das revistas como Débora Monteiro, sua noiva e diretora de marketing da empresa, o acompanhava de braço dado. Foi quando tudo desandou. Ao servir uma mesa próxima, Vitória esbarrou levemente em um dos executivos, que se virou bruscamente derrubando a bandeja com taças. O estrondo do cristal quebrando paralisou o salão por um instante. Todos os olhares se voltaram para ela. Que incompetência é essa? A voz de Eduardo Tavares cortou o silêncio. Ele se aproximou, avaliando o estrago. Quanto tempo você trabalha aqui? É meu primeiro dia como freelancer, senhor. Vitória respondeu, tentando manter a compostura enquanto se abaixava para recolher os cacos. Primeiro e último, pelo visto. Seu tom era de desprezo absoluto. Pessoas como você acham que podem entrar no mercado sem qualificação e serem levadas a sério? Um círculo já se formara ao redor. Alguns convidados claramente desconfortáveis, outros rindo discretamente. Débora, ao lado do noivo, observava a cena com um sorriso de superioridade. Deixa, querido, ela disse pousando a mão no braço dele. Essa gente não vale nosso tempo. Deve ser mais uma que abandonou os estudos para trabalhar, achando que esforço substitui formação. Aquelas palavras atingiram Vitória como um tapa. Era exatamente sua história, exposta como falha de caráter e não como sacrifício. Algo dentro dela, talvez a memória do pai,
que sempre lhe dissera que dignidade era o último bem a se perder, a fez levantar a cabeça. Peço desculpas pelo acidente, ela disse, erguendo-se e encarando Eduardo diretamente nos olhos. Mas não aceito ser humilhada desta forma. Sim, abandonei a faculdade para trabalhar e cuidar da minha mãe doente. Isso não me faz menos capaz ou menos digna de respeito. O salão inteiro prendeu a respiração. Ninguém falava assim com Eduardo Tavares. O empresário ficou visivelmente surpreso antes de substituir o choque por um sorriso irônico. Ora, temos uma rebelde entre nós. E o que você sabe fazer além de quebrar cristais caros, senhorita? Da Vitória. Vitória Almeida. E sei fazer muitas coisas, inclusive dançar um tango melhor do que qualquer um neste salão. As palavras saíram antes que pudesse contê-las. Vitória havia aprendido a dançar com o pai, um apaixonado pela cultura argentina que dava aulas de tango para complementar a renda. Crescera vendo os pais dançarem na pequena sala de estar, transformando o espaço simples em um palco de paixão contida. Eduardo riu abertamente e muitos o acompanharam. Tango? Isso eu preciso ver. Ele se virou para os músicos. Senhores, algum de vocês conhece um tango? O pianista assentiu hesitante. Perfeito. Eduardo voltou-se para Vitória, estendendo a mão num gesto teatral. Vamos ver esse talento então. Se você realmente dançar melhor que qualquer um aqui, eu admito publicamente meu erro. Caso contrário, você sai daqui sem receber pelo dia trabalhado. Justo? Perfeitamente justo. Ela respondeu, a adrenalina substituindo o medo. Eduardo, isso é ridículo. Débora interveio, visivelmente irritada. Vai mesmo dançar com uma garçonete? Vou ensinar uma lição sobre humildade. Ele respondeu sem desviar o olhar de Vitória. Quem sabe? O sorriso sarcástico se alargou. Se ela me impressionar tanto, até me caso com ela. A plateia explodiu em risadas. Vitória sentiu o rosto queimar, mas não recuou. Entregou o avental a uma colega atônita e caminhou para o centro do salão. Eduardo fez um gesto para os músicos, e as primeiras notas de Por Una Cabeça preencheram o ambiente. O empresário a puxou com força desnecessária, tentando intimidá-la. Mas Vitória havia crescido vendo o pai transformar movimentos em poesia. Fechou os olhos por um breve instante, lembrando-se dele. O tango não se dança com os pés, filha, mas com a alma. Quando abriu os olhos novamente, algo havia mudado. Seu corpo respondeu instintivamente à música, e ela se entregou completamente. Cada passo era preciso, cada giro carregado de intensidade. A sala ao redor desapareceu. Existiam apenas ela, a música, e o homem que, surpreso, começou a seguir seus movimentos. Eduardo Tavares era um dançarino competente, fruto de aulas caras e eventos sociais, mas percebia agora que estava diante de algo diferente. A mulher em seus braços não apenas executava passos, ela contava uma história através deles, uma história de luta, de dor e de uma dignidade que resistia a qualquer humilhação. A multidão, antes debochada, agora assistia em silêncio reverente. Quando a música atingiu seu clímax, Vitória executou uma série de movimentos que combinavam técnica impecável e emoção crua. O corpo do empresário respondeu quase involuntariamente, como se algo além da razão o guiasse. Nos segundos finais, quando a música diminuía, seus olhares se encontraram. Não mais como patrão e empregada, ou rico e pobre, mas como dois seres humanos conectados por algo inexplicável. Quando a última nota soou, permaneceram imóveis por um instante, a respiração acelerada, um calor estranho entre eles. O salão explodiu em aplausos espontâneos. Eduardo, desconcertado, afastou-se e ajustou a gravata, tentando recuperar a compostura. Vitória fez uma leve reverência ao público e voltou-se para ele, aguardando. Parece que eu devo um pedido de desculpas. Ele finalmente disse, a voz menos firme que o habitual. Você realmente sabe dançar. Os aplausos aumentaram. Débora, furiosa, abandonou o salão a passos firmes. Obrigada, Vitória respondeu simplesmente, virando-se para sair. Espere. A voz dele a deteve. Onde aprendeu a dançar assim? Com meu pai. Ele me ensinou que a arte não pertence apenas aos ricos, Sr. Tavares, assim como a dignidade. Algo no olhar dela o incomodava profundamente. Não era submissão nem raiva, mas uma certeza tranquila de seu próprio valor.
Eduardo nunca havia conhecido isso em alguém que teoricamente nada possuía. Seu pai deve ser um homem notável. Era. Ele faleceu há 2 anos. Um silêncio desconfortável se instalou. A multidão já havia voltado às suas conversas, embora muitos ainda lançassem olhares curiosos na direção deles. Você mencionou sua mãe doente. Qual é o problema dela? Vitória hesitou. Por que ele se importaria? Insuficiência cardíaca. Está na fila para uma cirurgia pelo SUS há 8 meses. Eduardo assentiu pensativo. Tirou um cartão do bolso interno do paletó e o entregou a ela. Venha ao meu escritório amanhã às 9. Traga os documentos médicos da sua mãe. Vou pagar pelo tratamento dela em uma clínica particular. Vitória arregalou os olhos, incapaz de processar o que acabara de ouvir. Por quê? Porque fiz uma promessa diante de testemunhas. Ele respondeu com um meio sorriso. E Eduardo Tavares sempre cumpre suas promessas, por mais absurdas que sejam. Ela entendeu a referência à brincadeira sobre casamento. Claro que não era sério, mas ajudar sua mãe já seria um milagre. Obrigada, Sr. Tavares, Mens Eduardo. Ele a corrigiu para sua própria surpresa. E há mais uma coisa. Estou precisando de uma assistente pessoal no escritório. Alguém com espírito. Eu não tenho formação completa, ela lembrou ainda atordoada. Você tem algo mais raro, coragem, ele deu de ombros. Além disso, pode terminar a faculdade enquanto trabalha. Pagamos bons salários e temos horários flexíveis para funcionários que estudam. Naquele momento, a vida de Vitória mudou completamente. O que começara como mais uma noite de humilhação em um emprego temporário, transformou-se na porta para um novo futuro. Ela não sabia que aquela dança havia despertado algo adormecido no coração do empresário, nem que os próximos meses seriam uma coreografia muito mais complexa que qualquer tango. Ao sair do hotel, horas depois, com o cartão de Eduardo Tavares no bolso e uma promessa que parecia irreal, Vitória olhou para o céu estrelado sobre a praia de Copacabana. Pai, sussurrou. Acho que você estava certo. Dignidade é algo que ninguém pode tirar de nós. O que ela não sabia é que, em sua cobertura no Leblon, Eduardo permanecia acordado, repassando mentalmente cada movimento daquela dança, cada expressão no rosto da jovem que o desafiara. Pela primeira vez em muitos anos, algo havia penetrado a armadura que construíra ao redor de si mesmo, e isso o assustava mais que qualquer crise nos negócios. Nenhum dos dois imaginava que aquele tango improvável seria apenas o primeiro passo de uma dança muito mais longa e intensa. Uma dança que os levaria por caminhos inesperados, entre o poder e a simplicidade, entre o orgulho e a redenção. Uma dança que, como todo bom tango, nasceria do conflito para florescer em paixão. O edifício da construtora Horizonte era um monumento de vidro e aço que se erguia imponente no centro do Rio, simbolizando o poder e a influência do império, construído por Eduardo Tavares. Vitória chegou pontualmente às 9 da manhã, vestindo o melhor que seu guarda-roupa permitia. Uma calça social azul marinho, blusa branca e um blazer simples, comprado em liquidação há 3 temporadas. O contraste entre ela e as executivas de salto alto e bolsas de grife que cruzavam o saguão era evidente. Posso ajudá-la? A recepcionista a examinou de cima a baixo, com um olhar que misturava curiosidade e desdém. Tenho uma reunião com o Sr. Eduardo Tavares. A mulher ergueu as sobrancelhas, claramente duvidando. Seu nome? Vitória Almeida. Após uma breve verificação no sistema, a recepcionista pareceu surpresa. Ah, sim. 18º andar. Sua presença é esperada. Vitória respirou fundo ao entrar no elevador panorâmico, que subia rapidamente, enquanto exibia a cidade se tornando menor lá embaixo. Carregava uma pasta com todos os documentos médicos de Dona Helena e uma ansiedade que quase sufocava. Seria possível que um homem como Eduardo realmente ajudaria sua mãe? E o emprego seria real? Ou apenas uma forma cruel de prolongar a humilhação? Ao chegar ao último andar, foi recebida por uma mulher por volta dos 50 anos, de postura elegante e olhar analítico. Senhorita Almeida, sou Regina Campos, secretária executiva do Sr. Tavares. Ele a aguarda, mas preciso alertá-la que ele está de mau humor hoje. A reunião do conselho não correu bem. Antes que Vitória pudesse responder,
uma porta se abriu ao fundo e Eduardo emergiu, falando ao telefone em tom cortante. Vestia um terno grafite impecavelmente cortado e parecia ainda mais imponente em seu próprio território. Ao vê-la, fez um gesto indicando que entrasse em seu escritório. Preciso desligar. Resolva isso até o fim do dia. Finalizou a chamada e se virou para a Vitória. Pontual. Bom começo. O escritório era impressionante. Uma vista panorâmica da Baía de Guanabara, móveis de design italiano, obras de arte contemporânea nas paredes. Uma fotografia em preto e branco chamou a atenção de Vitória. Mostrava um homem mais velho ao lado de um Eduardo jovem, ambos diante de uma construção inacabada. Meu pai, ele explicou notando o olhar dela, fundou a empresa com um pequeno empréstimo e muito trabalho duro. Faleceu há 10 anos, deixando tudo para mim. Sinto muito. Ela respondeu sinceramente, reconhecendo nele, por um breve instante, a mesma dor que carregava. Eduardo assentiu e mudou de assunto abruptamente. Trouxe os documentos da sua mãe. Vitória entregou a pasta, que ele examinou com cuidado, anotando informações. Vou encaminhá-la ao Dr. Maurício Buarque. É o melhor cardiologista do Rio. Ele vai assumir o caso imediatamente. Eu não sei como agradecer, Vitória disse, a voz embargada. Não agradeça. Considere parte do seu pacote de contratação. Ele deslizou um contrato sobre a mesa. Assistente pessoal, salário inicial de R$ 8.000, vale-refeição, plano de saúde premium que cobrirá sua mãe e flexibilidade para concluir seus estudos. Em troca, espero disponibilidade quase total, discrição absoluta e, principalmente, aquela mesma coragem que demonstrou ontem. Vitória examinou o contrato atônita. Aquele salário era quase 4 vezes o que ganhava em seus trabalhos combinados. Por que eu? Existem centenas de profissionais qualificados que dariam tudo por essa posição. Eduardo a estudou por um momento antes de responder. Porque ontem você me mostrou algo raro. Todos neste prédio dizem sim para mim, mesmo quando deveriam dizer não. Você me enfrentou. E isso tem valor. Ele fez uma pausa. Além disso, preciso de alguém que entenda de pessoas comuns. Nossos próximos projetos incluem habitações populares e ninguém aqui realmente compreende esse público. Havia lógica no argumento, mas Vitória sentia que havia mais naquela oferta do que pragmatismo empresarial. E quando começo? Agora, Eduardo sorriu pela primeira vez. Regina vai mostrar sua mesa e explicar suas funções. Você responde diretamente a mim, o que significa que muitos aqui vão ressentir sua presença. Prepare-se. Ele não exagerava. Nas semanas seguintes, Vitória enfrentou olhares desconfiados, comentários maldosos sussurrados pelos corredores e sabotagens sutis. A dançarina de tango, chamavam-na pelas costas, com insinuações sobre como realmente conseguira o emprego. Joana Vidal, a diretora financeira, foi especialmente cruel. Eduardo sempre teve fraqueza por projetos de caridade, comentou certa vez, alto o suficiente para Vitória ouvir. Mas normalmente ele apenas doa dinheiro, não traz os necessitados para dentro da empresa. O próprio Eduardo não facilitava as coisas. Exigia perfeição, criticava duramente qualquer erro e frequentemente testava os limites da resistência dela com tarefas aparentemente impossíveis. Vitória trabalhava até tarde, estudava procedimentos corporativos nas madrugadas e rapidamente aprendeu a navegar no complexo ecossistema de poder da empresa. Sua primeira vitória veio quando Eduardo pediu um relatório completo sobre um terreno na Zona Norte para o dia seguinte, algo que normalmente levaria uma semana. Em vez de apenas compilar dados, Vitória passou a noite pesquisando e visitou o local ao amanhecer, conversando com moradores e fotografando o entorno. Como conseguiu isso? Eduardo perguntou genuinamente surpreso ao ver um relatório que incluía não apenas números, mas perspectivas humanas sobre o impacto do projeto. Cresci em lugares como aquele. Sei que dados não contam a história completa. Ela hesitou antes de acrescentar. Se me permite sugerir, o projeto original não funcionará ali. As pessoas precisam de espaços comunitários, não apenas apartamentos empilhados. Para sua surpresa, Eduardo ouviu. Mais que isso, convidou-a para a reunião com os arquitetos, onde suas sugestões foram incorporadas ao projeto.
Foi o início de uma transformação sutil. Com o tempo, Vitória deixou de ser apenas uma assistente para tornar-se uma conselheira não oficial, especialmente em projetos sociais. No terceiro mês, Dona Helena foi operada com sucesso pelo Dr. Buarque. Eduardo surpreendeu Vitória ao aparecer no hospital com flores, conversando longamente com sua mãe enquanto ela estava na recuperação. Sua filha é uma força da natureza, ele comentou com a senhora que sorriu, igual ao pai. Augusto sempre dizia que nossa Vitória tinha fogo no coração. Ele tinha razão. Eduardo respondeu, com um olhar que Vitória não conseguiu decifrar. Enquanto sua posição na empresa se solidificava, algo mais complexo começava a surgir entre eles. Não era apenas respeito profissional, mas uma conexão que se manifestava em pequenos momentos. Um café trazido exatamente como ele gostava, sem que precisasse pedir. A maneira como ele começou a solicitar especificamente a presença dela em reuniões importantes. O jeito como ambos frequentemente eram os últimos a sair do escritório, compartilhando ocasionalmente conversas que iam muito além do trabalho. Meu pai construiu tudo isso praticamente sozinho. Eduardo contou certa noite, enquanto observavam as luzes da cidade da varanda do escritório. Quando ele se foi, prometi que transformaria seu legado em algo maior. Mas às vezes me pergunto se o que construí é apenas mais alto, não necessariamente melhor. O que ele diria sobre os novos projetos de habitação social? Provavelmente que estou jogando dinheiro fora. Eduardo riu sem humor. Ele era um homem prático. Negócios são negócios, costumava dizer. E você? Eu? Ele parou como se a pergunta o pegasse de surpresa. Acho que estou aprendendo que existe valor além do retorno financeiro imediato. O momento foi interrompido pela chegada inesperada de Débora Monteiro. Impecavelmente vestida e maquiada mesmo àquela hora da noite, ela entrou sem bater, parando ao vê-los juntos. Interrompo algo? Perguntou com um sorriso frio. Estávamos discutindo o projeto Maré Esperança. Eduardo respondeu, sua postura mudando imediatamente. Claro que estavam. Débora se aproximou, estendendo a mão para Vitória com falsa cordialidade. Enfim, nos conhecemos formalmente, senhorita Almeida. Ouvi muito sobre você. O prazer é meu, senhora Monteiro. Vitória respondeu com educação profissional. Se me dão licença, já estava de saída. Oh, não precisa ir por minha causa. O sorriso de Débora não alcançava seus olhos. Afinal, Eduardo parece depender tanto de você ultimamente. O conselho inteiro comenta como ele não toma mais decisões sem sua inspiração. A insinuação era clara. Vitória sentiu o rosto queimar, mas manteve a compostura. Tenho muito orgulho de contribuir para o sucesso da empresa, mas as decisões são sempre do Sr. Tavares. Boa noite. Ao sair, ouviu a voz de Débora baixar para um tom áspero. Francamente, Eduardo. Uma dançarina de tango que mal completou o 2º grau. O que as pessoas estão pensando? Vitória não ouviu a resposta dele, mas no dia seguinte notou uma mudança. Eduardo estava mais formal, mantendo distância. Durante semanas, limitou suas interações ao estritamente profissional. A mensagem era clara, linha havia sido cruzada, fronteiras precisavam ser restabelecidas. A situação piorou quando, durante uma importante apresentação para investidores, Vitória identificou um erro grave nos números apresentados por Joana Vidal. Hesitou, mas sabendo que o erro poderia custar milhões, discretamente passou uma nota a Eduardo. Senhor Tavares, os cálculos da projeção de retorno estão incorretos. A taxa considerada não incluiu a variação cambial do último trimestre. Eduardo leu a nota, analisou rapidamente os dados e interrompeu a apresentação. Joana, precisamos revisar estes números. A projeção não considera a variação cambial. A diretora financeira empalideceu, verificou as planilhas e, visivelmente constrangida, reconheceu o erro. A reunião foi brevemente suspensa, enquanto ela corrigia os dados. No intervalo, aproximou-se de Vitória no corredor. Você não passa de uma intrusa que conseguiu seu lugar na cama do chefe, sibilou. Mas isso não vai durar. Pessoas como você não pertencem a este mundo. Pessoas como eu corrigem os erros de pessoas como você. Pelo que parece, Vitória respondeu com calma. E minha competência não tem nada a ver com a sua imaginação suja. Joana ergueu a mão como se fosse esbofeteá-la, mas foi interrompida pela voz de Eduardo.
Algum problema, senhoras? Nenhum, senhor Tavares, Vitória respondeu, sustentando o olhar furioso de Joana. A diretora Vidal estava apenas me agradecendo pela correção. O incidente marcou uma virada. Após a reunião, Eduardo a chamou ao escritório. Você salvou a empresa de um constrangimento imenso hoje, ele reconheceu. E suspeito que enfrentou consequências por isso. Nada que eu não possa lhe dar. Ele a estudou por um momento. Sabe qual é seu maior talento, Vitória? Não é dançar tango, nem mesmo sua inteligência aguçada. É sua capacidade de manter a dignidade em qualquer situação. Fez uma pausa. A empresa vai realizar um evento beneficente no próximo mês. Gostaria que você liderasse a organização. Era uma promoção não declarada, uma forma de legitimar sua posição. Nos dias que se seguiram, Vitória mergulhou no novo projeto com entusiasmo, coordenando equipes, negociando com fornecedores e desenvolvendo um conceito inovador, que combinava alta gastronomia com produtos de pequenos produtores das comunidades onde a construtora Horizonte atuava. O evento seria realizado no mesmo hotel onde tudo começara. Uma coincidência que não passou despercebida por nenhum dos dois. Enquanto caminhavam pelo salão vazio durante uma visita técnica, Eduardo parou exatamente no local onde haviam dançado meses antes. Às vezes me pergunto, como seria se você não tivesse quebrado aquelas taças? Vitória sorriu. Provavelmente estaria concluindo minha faculdade devagar, acumulando trabalhos temporários e tendo pesadelos com contas médicas. E eu continuaria sendo exatamente o mesmo homem arrogante de sempre, sem perceber o quanto estava perdendo. Ele disse isso tão naturalmente que Vitória quase não registrou a confissão implícita. Quando o fez, seus olhares se encontraram com uma intensidade que nenhum dos dois conseguiu disfarçar. O momento foi interrompido pela chegada da equipe de decoração. Eduardo se afastou abruptamente, reassumindo o papel de executivo distante, mas algo havia sido revelado. Uma vulnerabilidade que o homem poderoso raramente demonstrava. Na noite do evento beneficente, tudo corria perfeitamente. Vitória circulava entre os convidados com uma confiança que jamais teria imaginado possuir 6 meses antes. Vestia um elegante vestido azul petróleo, presente de Dona Helena, comprado com o primeiro salário que Vitória pôde economizar, e os cabelos cacheados caíam soltos sobre os ombros. Dificilmente reconheço a garçonete assustada que conheci aqui, comentou uma voz familiar atrás dela. Vitória se virou para encontrar Eduardo impecável em seu smoking, observando-a com uma expressão que misturava a admiração e algo mais profundo. Continuo sendo a mesma pessoa, ela respondeu. Apenas em circunstâncias diferentes. Não, não é a mesma. Ele deu um passo à frente, baixando a voz. Você mudou, Vitória. E o que é mais surpreendente, mudou a todos ao seu redor, inclusive a mim. Antes que pudesse responder, foram interrompidos por um homem alto de sorriso encantador. Eduardo Tavares. Quanto tempo? Gustavo Mendes. Eduardo cumprimentou o recém-chegado com uma formalidade que contrastava com a efusividade do outro. Não sabia que estaria aqui esta noite. Não perderia por nada este evento extraordinário. Gustavo voltou-se para Vitória, tomando sua mão e beijando-a com um floreio teatral. E quem é esta adorável dama que nunca tive o prazer de conhecer? Vitória Almeida, coordenadora de projetos especiais da construtora Horizonte. Eduardo apresentou, um leve enrijecimento em sua postura. Encantado, Gustavo manteve a mão dela por mais tempo que o necessário. Ouvi sobre você, a famosa dançarina de tango que conquistou o coração da empresa. O duplo sentido era deliberado. Talvez me conceda a honra de uma dança mais tarde? Vitória percebeu a tensão crescente em Eduardo. Infelizmente estou trabalhando esta noite, Sr. Mendes. Por favor, chame-me Gustavo. E sempre há tempo para um pequeno prazer entre responsabilidades. Ele sorriu entregando-lhe um cartão. Sou dono da construtora Vanguarda. Estamos sempre buscando talentos excepcionais. Alguém com sua desenvoltura seria muito valorizada em nossa equipe. O que Vitória não sabia é que a Vanguarda era a maior rival da Horizonte, e Gustavo Mendes, o principal concorrente de Eduardo há anos. Senhor Mendes, Eduardo interveio com uma polidez gelada.
Acredito que tentar recrutar meus funcionários durante meu próprio evento beneficente é de um mau gosto impressionante, mesmo para seus padrões. Apenas reconhecendo o talento quando o vejo, Tavares. Gustavo manteve o sorriso. Algo que você sempre fez com excelência, devo admitir. Voltou-se para Vitória. Pense na minha oferta, querida. Garanto que seria muito estimulante. Após a saída de Gustavo, Eduardo permaneceu tenso, o maxilar rígido. Quem exatamente é ele? Vitória perguntou. Um abutre oportunista que construiu seu império roubando ideias e funcionários dos concorrentes. Eduardo a encarou com intensidade. Ele está te oferecendo um emprego apenas para me atingir. E você acha que eu aceitaria? A pergunta pairou entre eles, carregada de significados não ditos. Antes que Eduardo pudesse responder, foram novamente interrompidos. Desta vez por Débora, deslumbrante em um vestido dourado que certamente custara uma pequena fortuna. Querido, os Monteiro acabaram de chegar. Ela entrelaçou seu braço no dele, lançando à Vitória um olhar de triunfo. Precisamos cumprimentá-los. Eduardo hesitou, seu olhar ainda preso ao de Vitória. Continuamos esta conversa depois, disse finalmente, permitindo que Débora o conduzisse. Vitória os observou se afastar, sentindo um nó no estômago que não conseguia explicar. O sucesso do evento, a promoção implícita, a crescente confiança profissional. Tudo parecia subitamente vazio diante da visão de Eduardo e Débora juntos, a imagem perfeita de um casal poderoso. O que ela não sabia é que, enquanto circulava pelo salão ao lado da noiva, Eduardo não conseguia tirar os olhos dela, nem ignorar o desconforto crescente com a vida que havia planejado para si mesmo. Uma vida que, até a chegada de Vitória, parecia perfeitamente adequada, mas que agora começava a parecer uma prisão dourada. E em seu escritório, na manhã seguinte, encontraria sobre sua mesa um envelope com o timbre da construtora Vanguarda, contendo uma oferta formal para Vitória, um salário 3 vezes maior, um cargo de diretora e benefícios que a Horizonte jamais poderia igualar. Uma oferta que a forçaria a escolher entre ambição profissional e um sentimento que ambos ainda temiam nomear. Vitória observava o envelope sobre sua mesa com uma mistura de fascínio e apreensão. O papel timbrado da construtora Vanguarda, com sua logo minimalista em relevo dourado, representava uma tentação que não esperava enfrentar. O conteúdo era ainda mais surpreendente. Uma oferta para o cargo de diretora de responsabilidade social, com um salário que faria qualquer pessoa repensar suas escolhas de vida. Uma proposta interessante? A voz de Eduardo a sobressaltou. Ele estava parado à porta de seu escritório, observando-a com uma expressão ilegível. Vitória não tentou esconder o documento. Gustavo Mendes trabalha rápido, respondeu deslizando o envelope em sua direção. Eduardo o pegou sem abrir, seus dedos tamborilando sobre o papel por alguns segundos. E você? Trabalha rápido também? Já tomou sua decisão. Havia algo estranho em seu tom, uma tensão contida que Vitória raramente testemunhava. Normalmente Eduardo era mestre em esconder emoções durante negociações. Achei que deveríamos discutir isso antes. Ela respondeu com calma. Afinal, devo minha posição atual a você. Não. Eduardo deixou o envelope cair sobre a mesa. Você deve sua posição atual ao seu próprio mérito. O que começou como uma curiosidade da minha parte se transformou no melhor investimento que esta empresa já fez. Vitória sentiu o rosto esquentar com o elogio inesperado, mas manteve a compostura profissional. Então não se oporia se eu aceitasse? A pergunta pairou no ar como um desafio. Por um momento, algo semelhante à dor cruzou os olhos dele, rapidamente substituído por sua máscara habitual de controle. Seria hipocrisia da minha parte. Construí minha carreira oferecendo melhores oportunidades para atrair talentos dos concorrentes. Ele fez uma pausa, desviando o olhar para a janela. A questão é, o que você quer, Vitória? Era uma pergunta carregada de significados. O que ela queria realmente? O prestígio e o dinheiro que a Vanguarda oferecia? Ou permanecer na Horizonte, onde havia encontrado não apenas crescimento profissional, mas também... O que, exatamente? Uma conexão inexplicável com um homem comprometido com outra pessoa? Quero fazer a diferença, respondeu finalmente.
Comecei nesta empresa servindo taças e limpando mesas. Agora coordeno projetos que transformam comunidades. Isso significa muito para mim. Eduardo voltou a encará-la, uma centelha de algo semelhante à esperança em seu olhar. A vanguarda não tem histórico de compromisso social. Gustavo está criando esse departamento apenas para competir conosco e para levá-la embora. Por que isso importaria tanto? Empresas perdem funcionários todos os dias. Era sua vez de desafiá-lo, de forçá-lo a reconhecer o que ambos sentiam crescer entre eles nos últimos meses. Você não é apenas uma funcionária. Vitória! As palavras saíram quase como uma confissão relutante. Eduardo deu um passo em sua direção, mas foi interrompido pelo toque estridente do telefone. O momento se quebrou como cristal. Preciso atender, ela disse, indicando o aparelho. É sobre o projeto da Baixada. Ele assentiu, recompondo-se. Pense bem antes de tomar sua decisão. Alguns caminhos, uma vez escolhidos, não permitem retorno. Após sua saída, Vitória atendeu a chamada mecanicamente, sua mente ainda processando o que acabara de acontecer. O que Eduardo estava realmente pedindo? Que ficasse na empresa ou na vida dele? Os dias seguintes foram tensos. Vitória mergulhou no trabalho, supervisionando o início das obras no projeto habitacional da Baixada Fluminense, enquanto Eduardo parecia deliberadamente evitá-la, comunicando-se principalmente através de e-mails e mensagens. Quando se encontravam em reuniões, mantinha uma distância profissional que contrastava dolorosamente com a proximidade que haviam desenvolvido. Foi durante uma dessas reuniões que Gustavo Mendes reapareceu, desta vez, oficialmente convidado para discutir uma possível parceria entre as construtoras em um projeto governamental. Vitória observou a dinâmica entre os dois empresários, a cordialidade superficial, mascarando uma rivalidade profunda. Devo parabenizá-lo. Tavares, comentou Gustavo ao final do encontro, quando apenas os três permaneciam na sala de reuniões. Seu projeto na Baixada é verdadeiramente inovador. Soube que foi inspirado pelas ideias da senhorita Almeida. Eduardo manteve o sorriso diplomático. Vitória tem uma perspectiva única que tem sido extremamente valiosa para nós. Imagino que sim. O olhar de Gustavo deslizou para ela. Considerou minha proposta, querida? O prazo vence amanhã. Ainda estou avaliando, Sr. Mendes. Gustavo, por favor. Ele sorriu charmoso. E para ajudar em sua avaliação, gostaria de convidá-la para jantar esta noite. Puramente profissional, claro. Eduardo se endireitou na cadeira, a tensão evidente em sua postura. Infelizmente, Vitória respondeu com um sorriso educado. Tenho compromissos esta noite. Uma visita à minha mãe. Família primeiro, sempre respeitável. Gustavo não parecia desapontado. Que tal amanhã, então? No Lazai, 7 horas? Antes que pudesse responder, Eduardo interveio. Amanhã temos a apresentação do projeto Maré para o prefeito. Vitória é essencial nessa reunião. Que pena. Gustavo coletou seus documentos sem parecer convencido. Bem, minha oferta continua de pé até o fim da semana. Pense com carinho, senhorita Almeida. Oportunidades assim são raras. Após sua saída, um silêncio pesado se instalou entre eles. Vitória foi a primeira a quebrá-lo. Não existe reunião com o prefeito amanhã. Eduardo a encarou desafiador. Agora existe. Vou pedir a Regina que agende. Isso é abuso de poder. É estratégia empresarial. Não posso me dar ao luxo de perder uma funcionária-chave para meu maior concorrente. É mesmo só por isso? Vitória estava cansada de subterfúgios. Por que não conseguimos ter uma conversa honesta, Eduardo? Algo na maneira como ela pronunciou seu nome, não o habitual Sr. Tavares, quebrou sua resistência. Ele levantou-se, passou as mãos pelo rosto e finalmente a encarou diretamente. Porque honestidade neste caso é perigosa. Para ambos. Mais perigoso é continuar fingindo que não está acontecendo nada. Eduardo se aproximou, parando a poucos centímetros dela, baixando a voz. O que está acontecendo, Vitória? Diga-me você. Era um desafio direto. Ela sentiu o coração acelerar, o ar entre eles carregado de tensão. Estou confusa. Recebo sinais contraditórios. Um momento somos quase íntimos. No outro você se afasta como se tivesse cometido um erro. E se for exatamente isso? Um erro? Sua voz tinha uma nota de amargura. Tenho uma empresa para administrar.
Uma reputação construída ao longo de décadas. Um compromisso com Débora que você não parece particularmente feliz em cumprir, Vitória completou, surpreendendo-se com sua própria ousadia. A expressão dele endureceu. Não presuma conhecer minha vida pessoal. Conheço o suficiente para ver que você está se escondendo atrás de convenções. O grande Eduardo Tavares, seguindo o script perfeito da vida empresarial. A noiva perfeita, o casamento perfeito, a imagem perfeita. Mas perfeição não é o mesmo que felicidade. E o que você sabe sobre minha felicidade? Ele retrucou, a voz subindo ligeiramente. Sei que quando dançamos, quando realmente falamos, quando trabalhamos juntos em algo significativo, nesses momentos você parece vivo de uma forma diferente. As palavras atingiram Eduardo como um golpe físico. Ele se afastou, voltando-se para a janela, os ombros tensos sob o terno impecável. Não é tão simples. Nunca disse que era. Vitória se levantou, reunindo coragem. Talvez seja melhor eu aceitar a proposta de Gustavo, afinal. Distância pode ser o que precisamos para... Não conseguiu terminar. Em um movimento rápido, Eduardo virou-se e segurou seu braço. Não com força, mas com urgência. Não vá. Aquelas duas palavras, tão simples e ao mesmo tempo tão complexas, derrubaram a última barreira entre eles. O beijo que se seguiu não foi gentil nem calculado. Foi o resultado inevitável de meses de tensão reprimida, de olhares roubados e conversas que terminavam abruptamente quando chegavam perto demais da verdade. Quando finalmente se separaram, ofegantes, a realidade ao redor parecia ter mudado sutilmente. Uma linha havia sido cruzada e não havia como voltar. Isso complica tudo, ela sussurrou. Tudo já estava complicado. Ele tocou seu rosto com uma delicadeza surpreendente. Desde aquela primeira dança. O som da porta abrindo os separou instantaneamente. Regina apareceu segurando uma pasta. Desculpe interromper, mas a senhorita Monteiro está ao telefone. Diz que é urgente. O nome de Débora caiu entre eles como água gelada, trazendo de volta todas as complicações do mundo real. Obrigado. Regina. Eduardo reassumiu sua máscara profissional com uma rapidez impressionante. Diga que retorno em 5 minutos. Após a saída da secretária, um silêncio pesado se instalou. O que fazemos agora? Vitória finalmente perguntou. Não sei. Pela primeira vez, o poderoso empresário parecia genuinamente perdido. Preciso de tempo para pensar, para organizar as coisas. Vitória assentiu, tentando ignorar a pontada de decepção. Entendo. É melhor eu ir. Tenho muito trabalho. Vitória, ele chamou quando ela já estava na porta. Sobre a proposta de Gustavo, não vou a lugar nenhum. Ela ofereceu um sorriso triste. Pelo menos por enquanto. Os dias seguintes foram um exercício de autocontrole. Superficialmente, tudo parecia normal. Reuniões, projetos, e-mails. Mas havia uma corrente subterrânea que ambos sentiam, um reconhecimento silencioso do que havia acontecido e do que ainda pairava entre eles, não resolvido. Enquanto isso, o projeto da Baixada progredia rapidamente. Vitória havia insistido em incluir um centro comunitário e uma incubadora de pequenos negócios locais, transformando o que seria apenas um conjunto habitacional em um polo de desenvolvimento econômico para a região. A imprensa começou a noticiar a iniciativa, destacando a abordagem inovadora da construtora Horizonte. Foi durante uma entrevista para um importante jornal que o desastre começou a se formar. A repórter, uma mulher perspicaz de olhar analítico, fez uma pergunta aparentemente inocente. Senhorita Almeida, fontes dentro da empresa sugerem que sua ascensão meteórica de faxineira a executiva, em menos de um ano, está relacionada a um envolvimento pessoal com o Sr. Tavares. Como responde a essas insinuações? Vitória sentiu o sangue gelar nas veias. Essas insinuações são ofensivas e falsas. Minha posição foi conquistada por mérito e trabalho duro, como comprova o sucesso dos projetos que lidero. A entrevista continuou, mas o estrago estava feito. Na manhã seguinte, uma nota de coluna social mencionava o romance secreto que agita o mundo empresarial carioca, sem nomes explícitos, mas com detalhes suficientes para que qualquer pessoa familiarizada com a construtora Horizonte identificasse os envolvidos. Eduardo convocou Vitória para seu escritório assim que viu a nota.
Estava furioso, mas não com ela. Isso tem o dedo de Gustavo por toda parte. Ele sempre usou a imprensa para seus jogos sujos. Ou Débora, Vitória sugeriu hesitante. Ela certamente percebeu algo entre nós. Eduardo fechou os olhos por um instante, como se a menção de sua noiva fosse um lembrete doloroso de suas responsabilidades. Independentemente da fonte, precisamos controlar os danos. O conselho já me ligou exigindo explicações. E o que você disse? A verdade. Que você é uma profissional exemplar cuja contribuição para a empresa é inestimável e que qualquer insinuação de favorecimento pessoal é caluniosa. Mas não falou sobre nós. Ele hesitou. Não há um nós oficial para discutir, Vitória. As palavras doeram mais do que ela esperava. Já entendo. Não entende. Eduardo passou a mão pelos cabelos, um gesto raro de frustração. Minha vida não é apenas minha. Represento uma empresa com milhares de funcionários. Tenho acionistas parceiros, uma imagem pública construída com décadas de trabalho. E Débora, ela acrescentou, incapaz de esconder a amargura. Sim, um compromisso de anos que não posso simplesmente descartar por um... Ele parou, buscando a palavra certa. Impulso? Vitória completou. É isso que foi para você? Um momento de fraqueza? Sabe que não, sua voz suavizou. Mas preciso de tempo. Há muito em jogo. Antes que pudessem continuar a conversa, o telefone tocou insistentemente. Era Regina, anunciando que Débora acabara de chegar furiosa, exigindo falar com Eduardo imediatamente. Mande-a entrar, ele instruiu, lançando um olhar apologético para Vitória. Talvez seja melhor você sair pela porta lateral. Foi como um tapa. Não sou um caso extraconjugal para ser escondido nos cantos, Eduardo. Se é assim que me vê, então realmente não há um nós para discutir. Ela se dirigiu à porta principal, decidida a sair de cabeça erguida. Ao abri-la, deu de cara com Débora, elegantemente vestida e com uma expressão de fúria controlada. Em suas mãos, a coluna social destacada em vermelho. Então é verdade, Débora disse, olhando de Vitória para Eduardo. A dançarina de tango conquistou mais que um emprego. Débora, isso não é lugar para... Para quê? Para expor suas mentiras? Ela entrou no escritório, ignorando completamente Vitória. Todo o Rio está falando, Eduardo. Sua preciosa reputação está em frangalhos. Permita-me corrigir, senhora Monteiro. Vitória interveio, sua dignidade intacta apesar da humilhação. Não houve nada de impróprio entre mim e o senhor Tavares. A matéria é sensacionalista e difamatória. Poupe-me da sua atuação de santa. Débora virou-se para ela, destilando desprezo. Vi como vocês se olham. Como ele mudou desde que você apareceu. Acha que sou cega? Eduardo interveio, sua voz assumindo o tom autoritário que usava em crises empresariais. Chega, Débora. Vitória, por favor, nos dê licença. Desta vez ela obedeceu, fechando a porta atrás de si, mas não antes de ouvir Débora gritar. Você tem que escolher, Eduardo. Ela é tudo que construímos. A semana que se seguiu foi um pesadelo. A história cresceu, alimentada pelo silêncio oficial da construtora Horizonte. Vitória começou a receber olhares e comentários ainda mais hostis no escritório. Alguns colegas que haviam começado a respeitá-la voltaram a tratá-la como uma intrusa oportunista. Eduardo se fechou completamente, mergulhando em reuniões consecutivas com o conselho e advogados. As poucas vezes em que se encontraram, foi em contextos estritamente profissionais, sempre com outras pessoas presentes. Ele parecia ter construído um muro impenetrável, revertendo a sua persona mais fria e distante. A gota d'água veio quando alguns investidores, preocupados com a repercussão negativa, ameaçaram retirar seu apoio ao projeto da Baixada. Para Vitória, isso foi insuportável. Ver um trabalho que beneficiaria centenas de famílias ameaçado por causa de fofocas infundadas. Decidida a resolver a situação, redigiu uma carta formal, pedindo afastamento temporário de seus projetos, esperando que sua ausência acalmasse os ânimos e salvasse as iniciativas sociais que tanto valorizava. Deixou o documento sobre a mesa de Eduardo após o expediente, quando o escritório já estava quase vazio. Estava prestes a sair quando o encontrou parado à porta, observando-a com uma expressão exausta. Ele havia envelhecido anos em apenas semanas. O que é isso? Perguntou, indicando o envelope. Meu pedido de afastamento temporário. Até que essa tempestade passe.
Eduardo pegou o documento, leu rapidamente e o rasgou em pedaços. Inaceitável. É a única solução. Os projetos são mais importantes que nós dois. Fugir nunca é a solução. Ele jogou os pedaços de papel na lixeira. Passei a semana inteira enfrentando o conselho, acionistas e a imprensa. Não vou permitir que um boato infundado destrua tudo que construímos. Tudo que construímos? Vitória repetiu, confusa com a mudança de tom. Há alguns dias você mal conseguia olhar para mim, porque estava tentando encontrar o caminho certo. Ele deu um passo em sua direção. Passei a vida inteira seguindo um plano, Vitória. Educação nas melhores escolas, as conexões certas, os relacionamentos adequados, um roteiro perfeito para o sucesso. E então você aparece, quebrando taças de cristal e desafiando todas as minhas certezas. E isso é, bom, é aterrorizante. Eduardo sorriu pela primeira vez em dias. Em libertador. Percebi algo nesta semana. Se eu cedesse às pressões agora, estaria destinado a ceder para sempre. Viveria à mercê de aparências e expectativas alheias. O que isso significa exatamente? Significa que terminei meu noivado com Débora. Foi difícil e doloroso, mas necessário. Nosso relacionamento já era mais convenção que sentimento há muito tempo. Vitória sentiu o coração acelerar, mas manteve a cautela. Não fez isso por minha causa, espero. Seria responsabilidade demais. Fiz por nós dois, porque pela primeira vez em anos, sinto que estou vivendo de verdade, não apenas existindo. Ele aproximou-se mais. Mas o caminho ainda é complicado. O conselho está dividido. Alguns acionistas estão nervosos, e a imprensa continua especulando. O que propõe, então? Enfrentar a tempestade juntos, com dignidade e transparência, como você me ensinou desde o início. Eduardo tocou seu rosto suavemente. Não será fácil. Haverá consequências, mas sempre há. Vitória cobriu a mão dele com a sua, mas algumas coisas valem o risco. Eles selaram o novo entendimento com um beijo diferente do primeiro. Não mais um rompante de paixão reprimida, mas uma promessa consciente, um compromisso de enfrentar juntos o que quer que viesse pela frente. O que não sabiam é que a tempestade estava apenas começando. Na manhã seguinte, uma nova manchete abalaria as estruturas da construtora Horizonte, ameaçando não apenas seus projetos sociais, mas o império inteiro que Eduardo havia construído. E Vitória descobriria que teria que lutar mais uma vez, não apenas pelo homem que amava, mas por tudo que ambos acreditavam. A verdadeira prova de seu vínculo estava prestes a começar, e o palco seria muito maior que um salão de festas onde uma vez haviam dançado um tango que mudara suas vidas para sempre. Escândalo imobiliário, construtora Horizonte acusada de fraude em licitações. Manchete do Jornal do Comércio estampava a primeira página em letras garrafais. Logo abaixo, uma foto de Eduardo em uma reunião com autoridades municipais e um texto que insinuava esquemas de favorecimento em contratos públicos, incluindo o projeto da Baixada. Vitória sentiu o estômago afundar ao ver a notícia no celular, ainda em casa. Não conseguia acreditar. O projeto que havia sido concebido com tanto cuidado, que beneficiaria centenas de famílias, agora era apresentado como fruto de corrupção. Pior ainda, o texto sugeria que sua promoção meteórica estava relacionada a um suposto esquema para desviar a atenção das irregularidades. Não esperou o motorista. Pegou o primeiro ônibus para o centro, chegando à sede da construtora Horizonte para encontrar o caos instalado. Jornalistas aglomerados na entrada, seguranças bloqueando o acesso, funcionários com expressões de pânico. Regina a recebeu no saguão, o rosto tenso. Ainda bem que chegou. Ele está no 18º andar com os advogados, desde as 5 da manhã. Não atende ninguém. Vitória foi direto ao andar executivo, ignorando olhares e sussurros. Encontrou Eduardo em sua sala de reuniões privativa, rodeado por 3 advogados e Marcelo Lima, o diretor jurídico da empresa. Mapas, documentos e contratos espalhados pela grande mesa oval. Seu rosto estava pálido, olheiras profundas denunciando a noite em claro. Vitória. Ele a viu e fez um gesto para que se aproximasse. Preciso que todos saiam, por favor. 5 minutos.
Os homens saíram relutantes, deixando-os a sós. Assim que a porta se fechou, Eduardo deixou a postura ereta desabar por um instante. É obra do Gustavo. Tenho certeza absoluta. As acusações têm fundamento. Ela precisava perguntar, embora já soubesse a resposta. Claro que não. Ele passou as mãos pelo rosto exausto. A licitação da Baixada foi absolutamente transparente. Ganhamos porque nosso projeto era superior e incluía benefícios sociais que nenhum outro contemplava, graças a você. Então por que isso agora? Timing perfeito. A notícia chega exatamente quando estamos vulneráveis por causa dos rumores sobre nós dois. E poucos dias depois de eu terminar com Débora, cuja família tem conexões políticas importantes. Eduardo a olhou diretamente. É um ataque coordenado, Vitória. Alguém quer me derrubar e está usando tudo o que pode. O que podemos fazer? Ele hesitou. Eu, não você, vou enfrentar isto. O conselho já está pressionando. Alguns sugerem que eu me afaste temporariamente até que tudo seja esclarecido. Isso seria admitir culpa. Seria proteger a empresa. E proteger você. Eduardo baixou a voz. Se eu cair, não quero arrastá-la comigo. Vitória sentiu uma onda de indignação. Não estou aqui para ser protegida, Eduardo. Estou aqui para lutar ao seu lado. Esta não é sua batalha. Tornou-se minha no momento em que atacaram nosso projeto. Ela se aproximou determinada. Além disso, conheço a Baixada como ninguém aqui. Sei exatamente como cada decisão foi tomada. Antes que pudesse responder, a porta se abriu e Joana Vidal entrou, acompanhada por 2 membros do conselho. Seu sorriso mal disfarçava a satisfação. Eduardo, o conselho está reunido na sala principal. Exigem sua presença imediata. Seu olhar deslizou para a Vitória. A sua não foi solicitada, senhorita Almeida. Ela vem comigo, Eduardo respondeu, reassumindo sua postura de autoridade. Como coordenadora do projeto da Baixada, seu conhecimento será essencial. A reunião do conselho foi brutal. 12 homens e 3 mulheres, todos com expressões que variavam entre preocupação genuína e oportunismo mal disfarçado. Alguns eram aliados de longa data do pai de Eduardo. Outros eram investidores mais recentes que nunca esconderam a ambição de maior controle sobre a empresa. Ricardo Menezes, o presidente do conselho, um senhor de 70 anos que conhecia Eduardo desde criança, conduzia a sessão com gravidade. A situação é crítica. 3 clientes importantes já suspenderam negociações. O Banco Nacional está reavaliando nossa linha de crédito. A prefeitura emitiu nota afirmando que investigará todas as licitações em que participamos nos últimos 5 anos. Baseados em acusações completamente infundadas, Eduardo argumentou. Não há uma única prova concreta em toda essa reportagem. Apenas insinuações e fontes anônimas. A opinião pública não espera provas. Eduardo, respondeu Sandra Moreira, uma das conselheiras mais influentes. A mera suspeita já causa danos imensuráveis. Precisamos de uma resposta contundente, imediata. Estou preparado para fazer um pronunciamento oficial ainda hoje, desmentindo categoricamente cada acusação e não será suficiente. Interrompeu Carlos Prado, o conselheiro mais jovem e ambicioso. O conselho votou antes de sua chegada. Consideramos necessário seu afastamento temporário da presidência até que as investigações sejam concluídas. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Eduardo permaneceu impassível, embora Vitória, ao seu lado, pudesse sentir a tensão em cada músculo de seu corpo. Votaram sem minha presença? Sem me ouvir primeiro? Sua voz era controlada, mas carregada de indignação. Esta empresa leva meu sobrenome. Foi construída pelo meu pai e expandida por mim ao longo de 20 anos. E vocês decidem sobre meu afastamento em uma reunião de emergência? Precisamente por levar seu nome, a empresa sofre quando sua reputação é questionada, respondeu Ricardo com um genuíno pesar. É uma medida de proteção, Eduardo. Para a Horizonte e para você. E quem assumiria durante esse afastamento temporário? Joana Vidal como presidente interina, com supervisão direta do conselho, respondeu Carlos, incapaz de esconder completamente a satisfação. Eduardo soltou uma risada seca, sem humor. Claro, a mesma Joana que acidentalmente vazou informações privilegiadas para a construtora Vanguarda no ano passado.
Uma coincidência interessante, considerando que Gustavo Mendes parece estar por trás dessas acusações. Joana empalideceu. Isso é difamação, Eduardo. Nunca provaram nada contra mim. Assim como nada foi provado contra mim nas acusações de hoje, ele retrucou. A diferença é que, no seu caso, eu tinha evidências suficientes, mas optei por uma segunda chance em vez do escândalo. Parece que me equivoquei. A sala explodiu em argumentos cruzados. Vitória permaneceu silenciosa, observando atentamente cada reação, cada alinhamento de forças. Algo na menção do vazamento de informações despertou sua atenção. Uma peça do quebra-cabeça que parecia fora do lugar. Peço a palavra. Ela disse finalmente, sua voz surpreendentemente firme no meio da confusão. Ricardo Menezes, ainda respeitando protocolos mesmo na crise, assentiu. A senhorita não é membro do conselho, mas como está diretamente envolvida no projeto questionado, pode falar. Obrigada. Vitória se levantou, enfrentando os olhares que variavam do curioso ao hostil. Gostaria de solicitar 24 horas, antes de qualquer decisão sobre afastamento. Acredito que posso trazer evidências que esclarecerão não apenas as acusações infundadas, mas também sua verdadeira origem. Carlos Prado riu abertamente. E que tipo de evidência uma ex-faxineira sem formação poderia apresentar que nosso departamento jurídico não conseguiu encontrar? O comentário provocou desconforto visível em vários conselheiros. Eduardo começou a levantar-se furioso, mas Vitória tocou levemente seu braço, sinalizando que podia lidar com aquilo. O tipo de evidência que vem de quem conhece o terreno, Senhor Prado, literalmente. Ela sorriu sem se intimidar. Cresci na Baixada. Conheço cada palmo daquela região, cada político local, cada empreiteiro que já tentou construir ali. Sei exatamente quem se beneficiaria com o fracasso do nosso projeto, e não é a população local. Ricardo Menezes estudou-a com interesse renovado. O que propõe exatamente, senhorita Almeida? Um adiamento de 24 horas na votação para afastamento. Tempo suficiente para reunir evidências concretas. Se fracassar, não pedirei nova prorrogação. Após breve debate, o Conselho concordou. Alguns por genuíno interesse na verdade, outros talvez para não parecerem precipitados, e alguns claramente esperando que ela se humilhasse no fracasso. Ao saírem da sala de reunião, Eduardo a puxou para um canto isolado. O que tem em mente? Não existe evidência para encontrar Vitória. É uma armação completa. Toda mentira tem um ponto fraco. Seus olhos brilhavam com determinação. A menção ao vazamento de informação para Gustavo me deu uma ideia. Preciso visitar a Baixada hoje mesmo. E depois preciso de acesso completo aos arquivos da empresa, inclusive os registros de comunicação entre Joana e os fornecedores externos. Eduardo hesitou. Isso é arriscado. Se Joana estiver realmente envolvida e perceber que estamos investigando, é por isso que preciso que você continue aqui, mantendo as aparências. Deixe que pensem que está apenas tentando controlar danos enquanto eu trabalho nos bastidores. Ela segurou suas mãos. Confie em mim. Algo no olhar dela, aquela mesma determinação que o havia impressionado desde o primeiro momento, o convenceu. Tenha cuidado e mantenha-me informado de cada passo. Nas horas seguintes, Vitória executou um plano meticuloso. Primeiro, uma visita à Baixada Fluminense, onde conversou com lideranças comunitárias e pequenos comerciantes locais. Depois, horas mergulhada nos arquivos digitais da empresa, com a ajuda discreta de Diego Oliveira, um jovem técnico de TI que sempre a tratara com respeito. O que exatamente estamos procurando? Perguntou Diego, enquanto vasculhavam registros de e-mails e mensagens corporativas. Conexões, especialmente entre Joana Vidal Gustavo Mendes e qualquer pessoa na prefeitura envolvida com a licitação da Baixada. À meia-noite, exausta mas triunfante, Vitória enviou uma mensagem para Eduardo. Encontrei. Venha ao meu apartamento assim que puder. Não confie em nenhum telefone da empresa. Ele chegou 1 hora depois, parecendo tão cansado quanto ela, mas com um brilho de esperança nos olhos que não estava lá mais cedo. O que descobriu? Vitória espalhou documentos impressos e anotações sobre a mesa da pequena sala.
Uma conspiração em 3 frentes: Gustavo Mendes, Joana Vidal e Roberto Sampaio, secretário municipal de obras. Joana tem vazado informações estratégicas há pelo menos 2 anos. Não apenas dados da empresa, mas detalhes sobre sua vida pessoal. Como conseguiu provar isso? Ela foi descuidada. Usava seu e-mail corporativo para se comunicar com um endereço aparentemente inocente. Uma consultoria de fachada que pertence a um primo de Gustavo. O padrão é claro. Sempre que tínhamos uma reunião importante ou uma decisão estratégica, havia comunicação entre eles. Eduardo examinou os documentos impressionado. Isso explica como Gustavo sempre parecia um passo à frente nas negociações. Mas o pior veio depois que conheci você. Vitória mostrou uma série de mensagens datadas dos últimos meses. Joana começou a fornecer informações sobre nós, horários de reuniões privadas, comentários sobre nossa proximidade, até fotos tiradas discretamente durante eventos corporativos. Para alimentar os tabloides, Eduardo sentiu o estômago revirar de indignação, usando nossa vida pessoal como distração. Exatamente. E quando você terminou com Débora, o plano acelerou. Encontrei mensagens entre Joana e o secretário Roberto discutindo como aproveitar o momento de fragilidade e lançar a bomba antes que ele se recupere. A acusação de fraude na licitação. Sim, mas aqui está o mais interessante. Vitória puxou um último conjunto de documentos. Descobri que o próprio Gustavo tentou subornar funcionários da prefeitura para vencer a licitação da Baixada. Há registros de depósitos em encontros secretos. Quando falhou, decidiu sabotar quem venceu legitimamente: você. Eduardo absorveu as informações com uma expressão que mesclava fúria e alívio. Como conseguiu todas essas provas em apenas um dia? Vitória sorriu, orgulhosa. Não foi fácil. O registro dos e-mails veio do sistema interno. As provas contra Gustavo vieram da própria comunidade da Baixada. Parece que ele não percebeu que ofereceu suborno a pessoas que me conhecem desde criança. Quando souberam que eu trabalhava no projeto da Horizonte, guardaram os registros das ofertas, esperando o momento certo para usá-los. Seu Augusto estaria orgulhoso. Eduardo tocou seu rosto com ternura. Você salvou não apenas minha empresa, mas o projeto que vai transformar a vida de centenas de famílias. Ainda não salvamos nada. Vitória voltou ao modo prático. Precisamos apresentar isso ao Conselho de forma estratégica. Se formos direto com as acusações, Joana terá tempo de se defender, possivelmente destruir evidências. Deixe isso comigo. Eduardo sorriu pela primeira vez em dias. Aprendi algumas coisas sobre estratégia com você. Na manhã seguinte, o Conselho da Construtora Horizonte reuniu-se novamente para votar o afastamento de Eduardo. O clima era sombrio, a maioria já resignada ao que parecia inevitável. Joana Vidal mal conseguia disfarçar a expectativa, posicionada estrategicamente próxima à cadeira que ocuparia como presidente interina. Eduardo entrou por último, surpreendendo a todos ao aparecer impecavelmente vestido e com uma expressão serena, quase confiante. Vitória o acompanhava carregando uma pasta discreta. Antes de procedermos à votação, Eduardo começou, sua voz calma e controlada. Gostaria de apresentar algumas informações relevantes que minha equipe descobriu nas últimas 24 horas. Eduardo, interrompeu Carlos Prado, visivelmente incomodado. Já discutimos tudo ontem. Não há novos fatos que... Na verdade, há. Ricardo Menezes interveio, o respeito pela tradição falando mais alto. Concordamos em dar à senhorita Almeida 24 horas. Seria justo ouvi-los. Eduardo fez um gesto, e a tela grande da sala de reuniões acendeu, exibindo uma apresentação meticulosamente organizada. O que verão agora é resultado de uma investigação conduzida pela senhorita Almeida, com apoio de nosso departamento de TI e testemunhas externas. Nos 20 minutos seguintes, ele apresentou de forma clara e devastadora todo o esquema, os e-mails comprometedores, as conexões financeiras, as evidências de que a acusação contra a Horizonte era, na verdade, uma cortina de fumaça para encobrir as próprias atividades ilícitas de Gustavo Mendes. E mais doloroso para o Conselho, a prova de que Joana Vidal havia traído a empresa repetidamente ao longo de anos. À medida que a apresentação avançava,
O rosto de Joana foi passando do desdém à preocupação e finalmente ao pânico. Quando Eduardo exibiu cópias de transferências bancárias para sua conta offshore, ela se levantou bruscamente. Isso é uma farsa. Esses documentos são forjados. Cada item foi verificado e autenticado. Eduardo respondeu calmamente, inclusive por peritos independentes, cujos relatórios estão incluídos no dossiê que cada conselheiro está recebendo neste momento. Assistentes entraram na sala, distribuindo pastas idênticas à que Vitória carregava. O conselho as abriu simultaneamente, o silêncio se aprofundando à medida que examinavam o conteúdo. Há mais, continuou Eduardo. A senhorita Almeida conseguiu declarações assinadas de moradores da Baixada Fluminense, confirmando as tentativas de suborno por parte de Gustavo Mendes. E nesta manhã, nossos advogados apresentaram todo esse material ao Ministério Público, que já iniciou investigação formal. Ricardo Menezes foi o primeiro a se manifestar, sua voz tremendo ligeiramente de indignação. Joana, estas acusações são extremamente graves. O que tem a dizer? Ela olhou ao redor, como um animal encurralado. É uma armação. Eduardo está manipulando tudo para se salvar. Ela, apontou para Vitória, é apenas sua amante fazendo o que for preciso para protegê-lo. Isso é suficiente. Ricardo levantou-se. Senhores conselheiros, creio que nossa pauta mudou significativamente. Proponho a suspensão imediata de Joana Vidal de todas as suas funções, pendente investigação interna e das autoridades competentes. A votação foi unânime. Quando os seguranças foram chamados para escoltar Joana para fora do edifício, ela lançou um último olhar de ódio para Vitória. Você não é nada. Apenas uma garçonete sortuda que logo será esquecida quando ele se cansar. Vitória manteve-se digna, sem responder à provocação. Quando a porta se fechou, Ricardo Menezes dirigiu-se ao conselho. Creio que devemos um pedido de desculpas a Eduardo. E se me permitem a sugestão, deveríamos considerar seriamente a promoção da senhorita Almeida a um cargo executivo permanente. Seu trabalho hoje demonstrou não apenas lealdade, mas excepcional competência. O clima na sala havia se transformado completamente. De um tribunal prestes a condenar, tornou-se uma celebração de renovação. Vários conselheiros aproximaram-se para parabenizar Eduardo e Vitória. Alguns genuinamente aliviados, outros claramente reposicionando-se diante da nova realidade de poder. Quando finalmente ficaram sozinhos na sala, Eduardo segurou as mãos de Vitória entre as suas. Como posso agradecer? Não precisa. Fiz isso tanto por mim quanto por você. Ela sorriu. O projeto da Baixada significa muito para mim. E quanto a nós, acho que está na hora de deixarmos de nos esconder. Ele a olhou com intensidade. Não será fácil. A imprensa vai especular, haverá rumores, teorias. E nós enfrentaremos tudo juntos, com dignidade. Vitória completou. Como meu pai me ensinou. Um mês depois, a construtora Horizonte realizava o lançamento oficial da pedra fundamental do complexo Nova Esperança, na Baixada Fluminense. O projeto, agora expandido, incluía não apenas as habitações originais, mas um centro de capacitação profissional e uma incubadora de pequenos negócios. Eduardo e Vitória chegaram juntos, sem esconder o relacionamento, que agora era oficial. Ele a apresentou como a nova diretora de projetos sociais da empresa, cargo criado especialmente para fortalecer a nova visão da Horizonte, focada não apenas em construir prédios, mas em transformar comunidades. Dona Helena, completamente recuperada, assistia orgulhosa à filha, discursando para autoridades e moradores locais. Ao seu lado, sentava-se Ricardo Menezes, que havia se tornado um mentor improvável para Vitória nos assuntos corporativos mais complexos. Sua filha é extraordinária, comentou o velho executivo. Nunca vi Eduardo tão vivo, tão conectado com o propósito maior da empresa. Vitória sempre teve esse dom, respondeu Dona Helena, os olhos marejados. O pai dela dizia que ela nasceu com a capacidade de enxergar beleza onde outros veem apenas problemas. Após a cerimônia oficial, longe dos holofotes e câmeras, Eduardo levou Vitória a um espaço reservado no terreno, onde uma pequena praça seria construída. Tenho um pedido especial,
Ele parecia quase nervoso, algo raro para o poderoso empresário. Gostaria de nomear esta praça em homenagem ao seu pai. Centro Comunitário Augusto Almeida. Vitória sentiu as lágrimas brotarem instantaneamente. Ele ficaria tão honrado. Mas por quê? Porque sem ele você não seria quem é. E sem você eu não teria descoberto quem posso ser. Eduardo respirou fundo. E há mais um pedido. Ele tirou do bolso uma pequena caixa de veludo. Não é o momento mais tradicional para isto, talvez. Mas nada em nossa história foi tradicional. Abriu a caixa, revelando um anel de design simples, mas elegante. Vitória Almeida, você me ensinou que a vida é uma dança que vale a pena dançar com paixão e propósito. Aceita continuar essa dança comigo como minha esposa? Ela olhou do anel para o homem à sua frente. Não mais o empresário arrogante que a humilhara meses antes, mas um parceiro que aprendera a valorizar não apenas seu talento, mas seu coração. Aceito, mas com uma condição, qualquer uma. Que nosso primeiro tango como casados seja dançado aqui, nesta praça, quando tudo estiver construído, para que meu pai possa de alguma forma estar presente. Eduardo a puxou para um abraço emocionado. Prometo. E será apenas o primeiro de muitos. Um ano depois, o complexo Nova Esperança estava concluído, transformando significativamente a região. No centro da Praça Augusto Almeida, em uma noite especial de inauguração, Eduardo e Vitória, agora marido e mulher, dançaram um tango sob as estrelas, observados por moradores, amigos e Dona Helena, que chorava de emoção. A música que escolheram não foi por una cabeza, que haviam dançado naquela primeira noite, mas La Comparsita, um tango que fala sobre começos, jornadas e celebrações. Seus passos já não eram de desafio, mas de comunhão, uma dança de igual para igual, de duas almas que haviam encontrado, uma na outra, a melodia perfeita. Quando a música terminou, permaneceram abraçados sob aplausos calorosos. Eduardo sussurrou em seu ouvido: "Obrigado por me ensinar a dançar a vida, não apenas a sobreviver a ela." Vitória sorriu, lembrando-se do caminho extraordinário que os trouxera até ali, das taças quebradas ao império reconstruído sobre valores mais humanos, da humilhação ao amor verdadeiro, do medo à coragem de ser quem realmente eram. "A vida é a dança mais complexa de todas," ela respondeu, "e você acabou se tornando um excelente dançarino." No horizonte, além dos novos prédios que brilhavam com luzes recém-instaladas, o sol se punha sobre o Rio de Janeiro, pintando o céu com as mesmas cores que Vitória admirava anos antes, quando ainda era apenas uma jovem sonhadora, num ônibus lotado, repetindo para si mesma: só mais um dia, só mais um pagamento.